estamos de volta no Conexões, esse quadro que a gente só recebe gente boa, e hoje a gente está muito feliz com essa pessoa que a gente ama muito, de dar continuidade a essa série, Como Ouvir a Voz do Espírito Santo, um assunto tão legal, a gente precisa aprender tanto e a gente está muito feliz porque além de ser um assunto bom, ela é maravilhosa, é cheia de Deus, a gente ama, a gente tem saudade de curtir ela aqui presencialmente, então seja muito bem-vinda de volta, saiba que a casa te ama, o programa te ama, Grazi Teixeira, bem-vinda! Olá, amada! Que delícia, apóstola Vânia, estar aqui de novo com vocês. Obrigada, viu, pelo convite de voltar. Poxa, uma alegria. Eu acho que a Paula resumiu ali o nosso amor, a nossa paixão, vontade de ter você aqui conosco. Eu também. Tenho muita saudade, viu? É recíproco. Muito bom. Você é uma bênção, você é uma mulher de Deus. E a gente foi tão edificada aquele dia e eu creio que nós vamos dar uma sequência aí. Você está aqui pelo menos de 15 em 15 dias compartilhando conosco. Vai longe, né? Nós já chamamos de série aqui, você já viu, né, Grazi? Série com Grazi Teixeira. Ô, Grazi, naquele dia que você veio, nós começamos a falar sobre ouvir a voz de Deus. E eu queria começar com você hoje falando assim, que geralmente as pessoas têm muita dificuldade para ouvir essa voz, porque ela é algo, não sei, delicado, fino, é uma sintonia, uma frequência, né? E muitas vezes a gente tem muito barulho na alma, o espírito religioso também faz a gente ficar longe dessa proximidade da voz. O que você me fala? O que está no seu coração? Olha, isso que você está trazendo é muito comum mesmo, né? A gente, por mais que a gente sabe que Deus fala conosco, muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Eu gostei dessa expressão de muito barulho, né? Tem uma coisa que eu vou começar talvez aqui então por esse ponto, que é assim, uma coisa que a gente precisa aprender, que para discernir a voz de Deus, né, e o ouvir, discernir, a gente precisa aprender a silenciar outras vozes. Por que é isso, né? Eu creio muito num aspecto que é assim também, nós somos um ser triuno, né? Somos corpo, alma e espírito. E quando a gente recebe a salvação, quando a gente aceita Jesus, então passamos a acessar essa salvação que Ele conquistou para a gente, o nosso espírito, ele nasce de novo, mas a nossa alma precisa entrar em processo de transformação. Né? E aqui, para mim, a grande chave, por isso que Paulo fala para a gente renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa coisa do silenciar as vozes e aprender a identificar o que é nosso, talvez seja um caminho para começar depois a discernir o que é Deus. Né? Eu falo sempre que duas coisas para mim são pilares assim, nesse universo do sobrenatural. O primeiro é a vida de oração. E eu estava até escutando um trechinho de uma pregação sua, né, que veio muito de encontro, inclusive, que você falava sobre isso, né, apóstola, do poder da oração. E se a gente soubesse, a gente iria orar mais. E é isso, assim, parece chover no molhado, né, parece uma coisa tão batida, mas é a verdade, porque não tem como a gente aprender a discernir quem é que está falando conosco se a gente não passar tempo com Deus, né? Então, tem um estudo que é feito, que é uma analogia estranha, mas que eu acho tão legal para isso, que é assim, os caras que entendem disso, que vão treinar as pessoas para discernir o dinheiro falso do verdadeiro, eu não sei se eu falei isso aqui, eu falei? Não. Que às vezes eu confundo. Eles falam que, como é que a gente ensina as pessoas a discernirem o dinheiro falso? Ensinando elas a conhecerem muito o verdadeiro. Então, o foco não está no falso, está no verdadeiro. Então, esse para mim também é um ponto de partida, né? Quanto mais tempo eu passo com Deus, em oração e intimidade, mais eu vou me acostumando a perceber como Ele se relaciona comigo. Então, isso vai aprimorando os meus sentidos, né?
porque existem os sentidos naturais, que a gente interage com o mundo ao nosso redor, e da mesma forma, esses sentidos, eles também operam no mundo espiritual. Então... E é muito sutil, muitas vezes, que é o que você falou, né? Às vezes a voz de Deus, ela é muito mansa, como ele falou com Elias, né? Elias estava esperando tantas características, tipos de manifestação de Deus, né? E ele cogitou várias possibilidades e no final ele encontrou, foi na mansidão e na tranquilidade. Então, o que me ajuda a ficar com esse radar ligado? Se eu tenho um estilo de vida de comunhão. Porque imagina só, né? No mundo que a gente vive hoje, na correria do dia a dia, todo mundo está sempre muito atarefado. Normalmente a gente tem mais de um trabalho, de um papel, pelo menos de um papel, né? Mesmo, vamos pensar nas mulheres que às vezes não trabalham fora, não têm uma função ministerial, mas tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. O que eu quero dizer? Hoje em dia, todo mundo é muito mais atarefado de alguma forma. Uhum. Então, imagina que a gente está nesse looping automático, né? Como é que eu vou conseguir perceber o que é a minha alma e o que é Deus falando comigo se eu não tenho na minha rotina um tempo de comunhão com Ele? E aí a comunhão são as práticas espirituais que a gente já sabe. Palavra, porque eu preciso da Bíblia para discernir a voz do Espírito Santo, porque essa é uma das chaves também para a gente ter certeza de que é Deus falando conosco. Precisa estar alinhado com a palavra. E aí, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou saber, né, se está alinhado com a palavra ou não? Então, esse tempo de palavra, e muitas vezes, né, Deus fala conosco com a palavra. Esse tempo de palavra, esse tempo de oração, esse tempo... A gente usa uma expressão aqui que é muito comum no meio cristão mais americano, já está bem comum aqui no Brasil. Acho que a gente falou disso aquela vez, que é o soaking, né? Que é aquele tempo em que você para se aquietar. E diferente da prática da meditação, né, que as religiões místicas elas propagam, que no final das contas é uma cópia, né, do que é o original, a gente não se esvazia para sentir o cosmos, aquela coisa toda. Na verdade, a gente se aquieta para poder se encher do Espírito Santo, para poder se encher, sintonizar com as batidas do coração dele, né? Então, essa prática, ela é fundamental para poder crescer em discernimento, porque se eu não tenho uma prática constante, a chance de estar ouvindo a mim mesmo é muito grande. Uhum. Né? Porque a verdade é essa, a gente está o tempo inteiro se ouvindo também, né? E a prática, ela me leva num ambiente de presença. E a presença de Deus, por si só, ela fala conosco. Uhum. Né? Então é um conjunto de manifestações aí que ele traduz, né? O dia que Pode você falar, veio moça. aqui, você fez um exercício profético, colocou cadeiras uma de costa com a outra e as pessoas ficaram assim, sentadas uma de costa com a outra assim, né? E Sim. aí o exercício era alguém vir sentar aqui e esse daqui liberar uma palavra para esse aqui que não sabe se é homem, se é mulher. E isso foi assim, é um grande desafio, dá um receio, mas precisamos arriscar e precisamos aprender. Você vê, um exercício, né? Para começar, peraí, o que eu vou liberar para essa palavra, para essa pessoa que está sentada atrás de mim? Que eu não sei se é homem, se é mulher, não sei o que está passando. É muito assim, difícil. É arriscado, né? Atuar no profético é correr riscos. E eu sempre falo que é correr riscos com responsabilidade, né? Por isso que a gente tem que se conhecer e entender as nossas motivações, porque eu sei que você também tem muita experiência no ministério de adoração, né? E a gente sabe que é uma área em que as pessoas
correm o risco de se perderem pela visibilidade, né, pelo status que dá um ministério de adoração. E o profético é a mesma coisa, né? O ouvir de Deus muitas vezes pode ser uma necessidade de autoafirmação e de autoaceitação para que as pessoas, né, para que eu tenha o retorno das pessoas. Então, é um risco com responsabilidade. E esse exercício a gente faz, a gente até falou naquele dia, né, que o ideal é que se pratique isso muitas vezes. A gente faz também para encorajar as pessoas a perceberem que Ele está aqui, né? Que Ele quer falar conosco, que Ele deseja nos encorajar, nos edificar e nos consolar, que é o propósito, né, do ministério profético. E um outro exercício que eu gosto muito, porque eu creio que quanto mais também a gente se dedica em buscar isso para a gente mesmo, que para mim é o primeiro estágio do profético. Eu com Deus, ouvir para mim, para que eu seja mudado, transformado. Isso não vai parar nunca, mas precisa ser o primeiro estágio, para depois Ele começar a me usar também para falar com outras pessoas. E aí tem um exercício que é muito simples, mas é simples na maioria das vezes, que eu oriento as pessoas, que é assim, vai tirar um tempo com Deus, e aí você vai escrever uma frase que é assim, filho ou filha, né? O que eu quero que você saiba que é tirar um momento para ouvir de Deus o que Ele está falando sobre mim hoje. E tem uma coisa que está muito presente no meu coração essa semana, inclusive, que é uma pergunta assim, né, para Deus, que eu tenho feito e que eu vou até compartilhar com vocês, porque às vezes a gente fica tão preocupado em saber até o que o inferno está fazendo, o que vai acontecer, o medo, né? Tantos problemas que a gente está vivendo no mundo hoje, e a gente se distrai muito com as coisas ruins. Mas e depois, se der tempo, a gente pode até falar disso, assim, de onde a gente opera em níveis celestiais e tal. Mas uma coisa que está presente para mim é assim, perguntar, Pai, o que o Senhor está fazendo agora? Né? E agora mesmo. Porque eu quero estar tão conectada que eu quero poder estar vivendo o que você está vivendo. Porque esse é o foco, né? Mais do que combater o inferno, a gente precisa saber o que está acontecendo nos céus, mas nos céus, na região de Deus, vamos falar assim, e não na região que ficam os demônios, os principados, para a gente poder ser esse parceiro dele aqui na Terra, né? Para a gente poder trazer os céus para a Terra, que é a oração de Jesus que a gente tanto canta e ora, né? Então, esse também é um exercício. E eu acho que a grande dificuldade da gente conseguir amadurecer isso está na paciência em esperar e na consistência. Porque as pessoas param para orar, para ouvir de uma forma geral, mas elas normalmente não têm paciência de esperar. Elas querem falar durante a oração, então só elas falam. Falam, cantam, oram em línguas, e isso tem que ter, mas você precisa de um tempo de quietude mesmo. E a outra coisa é a falta de frequência. Então é aquela coisa, né? Nossa, essa semana eu tô super conectada, todo dia eu oro e tal, e eu vou no domingo, eu saio incendiado da igreja. Às vezes dura até 2 semanas, 1 mês, mas não existe um estilo de vida, né? E o estilo de vida é a decisão que a gente faz para outras áreas da vida, por exemplo, né? Decidir, sei lá, trabalhar bem, vou me dedicar, então eu quero fazer uma carreira. Decidir que eu vou ser uma boa esposa, sei lá, eu decidi que eu vou ter um projeto semanal e eu vou me dedicar para ele. Essa é uma decisão que também deveria estar na nossa lista de prioridades, se a gente quer se aprofundar nesse nível de conhecimento da voz dele, né? E entender que a voz dele, Deus fala de várias maneiras. Ele não fala só na nossa intimidade, mas ele usa outros elementos para falar conosco, né? Ele fala pela palavra,
ele fala pela nossa liderança, ele fala através de sonhos, visões, através da nossa consciência. Ele fala através de elementos que são fora da nossa caixa religiosa. Então, ele pode falar através de um objeto, da natureza, né? Sei lá, você está num lugar e de repente você passou em frente a um lugar e você percebe Deus ministrando você a respeito daquilo. Ele pode falar através de um livro, ele pode falar através de uma música, né? O que a gente não pode colocar Deus dentro da nossa limitação, né? E achar que um erro muito comum que acontece também quando a gente começa a ouvir a voz de Deus é assim: Deus fala conosco, a gente tem uma experiência que marca a nossa vida. E aí a nossa tendência é o quê? Esperar que Ele sempre vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem uma história que eu ouvi uma vez que foi engraçada, um pastor que contou que uma pessoa da igreja dele, era um negócio assim, foi que contou para ele que ele estava viajando com a família, e aí no meio do caminho, na estrada, o filho que estava junto com o pai e com a mãe dentro do carro, virou para o pai e falou assim: pai, a gente vai passar por uma curva e depois da curva tem um caminhão, então vai devagar porque Deus está me falando que a gente poderia ter um acidente. Era uma coisa assim. E o pai, ok, amém. E o pai fica atento, começa a dirigir mais devagar. Quando ele chega nessa curva, que ele vai fazer a curva, de fato tinha um caminhão numa posição tipo errada, contrária, que poderia ter provocado um acidente. E aí a família inteira fica toda impactada com aquilo, né? E eles continuam na viagem. Aí passa um pouquinho, porque era uma viagem longa, o pai vira para o filho e fala assim: ô filho, o que mais que Deus está te falando? Ele falou assim: pai, Deus acabou de me falar que assim que a gente entrar na cidade, o primeiro lugar que a gente tem que parar é no McDonald's. E aí... Então, assim, é um pouco disso, né? A gente, quando tem experiências positivas que dão certo, a gente tende a querer ajustar essa experiência àquilo que a gente quer que aconteça. E aí é um risco, por isso que é um risco com responsabilidade, porque a gente pode correr o risco de manipular com base naquilo que é o nosso desejo, né? Então, duas coisas, assim, não necessariamente Deus vai agir da mesma forma que Ele agiu, Ele vai falar. Existem preferências, né? Por exemplo, pessoas que tendem a ter mais visões, a escutar mais essa voz mansa, pessoas que têm sonhos. E a outra coisa é o cuidado de, a partir do momento que eu tenho uma experiência positiva, achar então que tudo que aparece para mim de repente é Deus falando e me dando direção, né? Esse é uma maturidade que a gente precisa adquirir, porque senão a gente vira aí a gente acaba banalizando e também errando muito mais do que acertando naquilo que Deus tem para a gente, né? Quando tem aquela palavra lá do Coríntios 13 que fala sobre o amor, sobre o amor tudo sofre, o amor é lindo, é uma das passagens mais fortes que tem, né? Sobre o amor. E lá no final do capítulo fala: mas havendo profecia, cessará o amor. O que é que você interpreta dessa palavra? Eu vou falar duas coisas aqui assim que vem para mim. A primeira, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar esse universo, é que Paulo traz esse capítulo em seguida do capítulo que ele está ensinando os coríntios sobre os dons espirituais, né? E aí ele vai fundamentar dizendo: olha, a base de tudo é o amor. Então, assim, primeiro, se a gente pensar hoje mais na nossa geração e nas gerações mais próximas da gente, a gente tem uma cultura profética muito focada na acusação e no julgamento. Que o nosso modelo de profecia, de profetas, é o modelo do Velho Testamento. Mas aqui tem várias diferenças que a gente tem que considerar. Aquele modelo é do ofício do profeta. Então, enquanto profeta no ofício, eu posso ser usado por Deus de uma forma mais exortadora. Então, o profeta pode sim exortar, mas mesmo assim é interessante
que quando a gente vai ver lá estudar as falas dos profetas, mesmo quando eles vêm com uma palavra mais dura, eles trazem a solução junto. Então, existe o encorajamento e o conforto junto. Esse é um ponto. Quando, para mim, e no meu entendimento de tudo que eu tenho visto e estudado, Paulo reforça isso primeiro, porque a nova aliança ela traz uma conotação diferente. Enquanto na velha aliança só os profetas profetizavam, na nova aliança a gente continua tendo o ofício dos profetas, que tem uma função específica, diferente, mas a gente tem os proféticos. E era isso que ele estava tratando com Coríntios. A igreja de Coríntios, ela tinha profetas, mas ela tinha uma unção profética. E era uma igreja profética. Eles tinham muitos sinais, né? Muitas manifestações sobrenaturais, só que eles eram muito imaturos em relação a isso. Então, ele está primeiro estabelecendo uma base para dizer o seguinte, olha, acima de tudo isso, de todos esses dons e maravilhas que vocês fazem, existe algo que é muito superior, que é o amor. Porque isso tudo vai passar. E aí, quando ele fala isso, o entendimento que a gente tem é assim, quando tudo for restabelecido, o reino, e a gente estiver, né, na volta de Jesus, enfim, na consumação final de tudo, para viver a vida eterna, os ministérios, os dons não vão ser mais necessários. Porque eles são necessários hoje, porque o propósito é a edificação do corpo de Cristo, para nos levar à maturidade, à estatura do filho maduro. Sim. Né? A partir desse momento, eles não são mais necessários. Então, para mim, Paulo alcançou um nível de profundidade, de sabedoria, difícil até de expressar, porque eu mesma, né, claro, nunca vou entender no nível dele, né? Mas eu imagino que ele alcançou um nível tão profundo que para ele essas coisas já eram pequenas, porque ele já tinha acessado o que seria a glória de estar já em outro nível de comunhão, de plano de Deus. Então ele está alinhando algumas coisas com eles, trabalhando, né, a visão e a mentalidade deles de que, primeiro, se eu opero esses dons sem que o amor seja a base deles, se eu olho para as pessoas buscando encontrar o que é sujo e não buscando encontrar o que Deus depositou, já está errado. Eu estou usando um dom que é divino, mas da maneira errada. E a outra coisa é, vocês estão se achando, né? Porque vocês têm muitas manifestações, mas deixa eu contar para vocês, isso vai passar. E superior a isso é o nível de relacionamento e de amor que vocês têm com Deus, e é o quanto esse amor vive em vocês a ponto de vocês sacrificarem os próprios dons pelo amor. Tem uma coisa que sempre foi muito forte para mim, assim, que é o que eu tento traduzir quando eu vou, né, falar, treinar as pessoas sobre isso, que é, se o dom para você for se o desejo pelo dom for maior do que o desejo por estar com Deus, por amá-lo, alguma coisa já está muito errada. E é um risco que a gente corre também, né? Por quê? Porque Deus precisa ser acima de tudo isso, a nossa relação com Ele. Porque se eu só busco a Deus com essa intenção de receber manifestações, alguma coisa está errada. A minha motivação é nos benefícios, né? Todos os dons, tudo que o Senhor nos dá, Ele vai tratar a motivação do nosso coração, né? Isso aí sem chance. E, então, a base de tudo é o amor. O profético, ele é fundamental, é necessário. A gente vê o apóstolo e o profeta andando junto. Depois a gente pode falar nisso. E hoje, assim, o nosso tempo ele é limitado. Mas você, no último dia que esteve aqui, você trouxe um momento de oração e trouxe algumas palavras específicas, inclusive com nomes de pessoas. E tinha mesmo, daqueles 3 ou 4 nomes, tinha aqui, né, de pessoas relacionadas em alguma situação que elas estão vivendo. Isso também é muito forte. E para mim precisa de um discernimento, mas você corre riscos. Tipo assim, você falou comigo, pastora, se não condizer, não se preocupe.
né? Então você deixa... tudo isso eu vejo, Grazi, você tendo um zelo e um cuidado para não usar o dom, para não ser algo de manipular ou controlar. Porque quando as pessoas veem que alguém tem um dom de revelação, de visão ou profético, começa a fazer aquela fila atrás da pessoa, não é? E aí a gente, às vezes, quer o vidente no sentido do mundo, né? Não no vidente no sentido de quem vê o que Deus está falando. Esse é um cuidado mesmo que eu tenho, primeiro, porque a gente vai errar, sem dúvida, vai errar. A gente não só pode errar, mas a gente vai errar, porque não estamos... Paulo falava assim, a gente vê como um espelho, e o espelho naquela época, e ele está falando para os coríntios, inclusive, nessa passagem que a gente citou, né? O espelho naquela época era... Sabe aqueles espelhos que a gente tem hoje, que as nossas filhas têm de boneca, que não dá para ver direito? Era mais ou menos esse tipo de espelho. Que eles tinham na época. É distorcido, né? Não era nítido. Não era nítido, exato. Então, olha o que ele está falando. Ele usa essa analogia para dizer, olha como a gente vê. A gente vê, não é de uma forma totalmente clara ainda. Vai chegar o tempo que sim, mas hoje ainda não. Então, quando eu tive... Isso está mais... Quando você vai buscar o escrito original no grego, aí você tem essa tradução, que era um espelho, assim, assado. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? A gente vai errar, a gente pode errar, e é uma responsabilidade muito grande, porque a gente mexe com a vida das pessoas, né? E as pessoas tendem a acolher as palavras sem julgarem, e esse também é um outro erro que a gente corre. Por quê? Porque o próprio Paulo fala no capítulo seguinte, 14, que a gente precisa julgar as profecias. Aprender, e como é que a gente julga? Aprender a passar por um filtro, fala. Primeiro é com a nossa liderança. Porque senão não justificaria Deus estabelecer os 5 ministérios no corpo de Cristo. Porque a liderança está ali e ela tem o manto, a autorização para a edificação do corpo. E mesmo que ela não saiba discernir na hora, porque também pode acontecer, mas é isso, só o fato da gente submeter e honrar um princípio e colocar isso em oração junto, já é poderosíssimo, e aí provavelmente isso vai se clareando, né? Sim. Por causa exatamente da obediência. Principalmente palavras de alto impacto, né? Isso é muito sério. Então esse é um ponto super importante, a gente entender que a gente pode errar. Eu nunca entrego como uma verdade absoluta, né? Eu sempre entrego como possibilidade e checo com as pessoas. Existem mesmo coisas que eu tenho muita convicção, que eu sei que é. Aí, a partir do momento que eu checo e a pessoa valida, eu falo, que bom que você validou, porque para mim havia uma convicção, mas eu queria ouvir de você. Certo. Porque tem que testificar, né? Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter. E outra coisa que é legal, isso que você está trazendo, apóstolo Vânia, que é assim, deixa eu ver o horário aqui. A gente confunde profecia com outros tipos de palavras, né? Então, eu posso ter um discernimento sobre você ou sobre uma situação, o que não necessariamente é uma profecia, porque profecia se refere ao futuro. Né? E existem profecias que são para o futuro mesmo e que a gente fala assim, coloca numa prateleira para a oração, que são essas inclusive que a gente sugere que você ore junto com a liderança, profecias que vão provocar decisões e mudanças que podem afetar a sua vida ou de outras pessoas. Coloca na prateleira da oração e vai cultivar isso, se for de Deus. Isso vai nascer e as coisas vão clarear com a dedicação da oração. Sim. Se não for de Deus, também a coisa não vai acontecer, não é? E também tem uma outra coisa que é assim, a gente também precisa entrar em ação, né? Porque não é só receber, mas é entender o que eu devo fazer a partir daí. Até para cooperar com a vontade de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso me preparar. É bem aquela história, né? O cara
recebe uma palavra profética, isso acontecia muito antigamente, né? Que você vai ser missionário lá nos Estados Unidos. E a pessoa amém, não glória a tinha Deus. nada no coração. Aí ele fica esperando. Não estuda inglês, não vai atrás do passaporte e acha que um dia tudo vai acontecer de forma mágica, né? E vai cair na cabeça dele. Não é assim, né? Então, exatamente. O próprio Jesus, né? Ele tem profecias dele no Velho Testamento, de Isaías, por exemplo, e que aí a gente vai ver no Novo, ele intencionalmente indo nas cidades que haviam sido profetizadas, que ele passaria. Então, como ele conhecia as Escrituras, ele sabia que estava falando dele, ele intencionalmente ia fazendo aquilo que ele já sabia que Deus havia projetado para ele também. Amém. Então, você falou silenciar o barulho da alma, porque ela precisa continuar no processo de restauração. A outra coisa foi, primeiro, silenciar, né, o barulho. A outra coisa, você falou, obedecer. Isso, ter prática, né, de oração, ter de intimidade, até que eu fiz aquela analogia da nota de dinheiro falsa e verdadeira. Isso, né? E depois obedecer ao comando e ao alinhamento, aprender a ouvir a voz, ele vai dar uma linha de raciocínio. Aí obedecer, então seria 3 pontos, assim, que a gente podia hoje, assim, resumir? Pode ser. 3 pontos. Não é? Primeiro, essa coisa da relação, né? Deus estabeleceu uma relação e Ele quer falar conosco. Então, existem coisas que a gente vai ouvir que são pra gente, pra nossa transformação, pro nosso dia a dia. E não necessariamente vou precisar de validação, né? Mas Deus fala comigo, poxa, olha, presta atenção nisso, muda aqui, aqui eu tô com você, parabéns. E Deus vai te falando de coisas sobre você. A prática... você citou um exemplo de Deus, o que você está fazendo agora? Tipo assim, que é uma loucura, né? Então seria também isso, né? É aquela coisa do perguntar mesmo. Sim. Tipo, eu quero andar em parceria com Deus, eu preciso parar e perguntar. A paciência do ouvir, né? E da frequência. Você está anotando, por favor, aí, Paulinha, por favor? Anota aí. A gente pode falar na próxima... A gente tá encerrando aqui, né? A gente pode falar, de repente, no próximo, entender, assim, os níveis de acesso que a gente tem, né? Porque existem... A gente fala de 3 céus, tem gente que chama de 3 reinos, mas... para a gente entender onde que normalmente a gente opera, principalmente a gente que já está numa função de oração por pessoas, pela igreja. Isso. É bacana a gente entender isso para saber de onde de fato a gente está ouvindo. Porque a gente pode ouvir de Deus, de nós mesmos, dos demônios, e a gente pode ouvir de anjos e do Espírito Santo, que é Deus, claro, mas né, às vezes diferenciar um pouco facilita. E o tempo inteiro isso a gente está sujeito a essas influências, né? Mas qual de fato a gente está recebendo na maior parte do tempo? Amém. Então tá. Paulinha vai anotando aqui para a gente, depois nós vamos filtrar e vamos dar sequência. Trazer você aqui, o que está fazendo? Faz a gente despertar, faz a gente pensar. A instrução, ela é fundamental. Não tem como, né? Você vai conhecendo uma verdade, vai descortinando uma estrada nova para a gente andar. Os exercícios, eu penso que é fantástico, porque você vai dando passos importantes diante do novo. Eu oro em línguas, eu me edifico, mas ir para edificar a igreja não vai crescer, não vai subir para o profético. Inclusive, o melhor dom é que profetizeis, né? Que profetizeis. Exato. Paulo fala isso, né? Porque o profetizar, ele revela o coração de Deus, né? Então, para as nossas vidas. É como se pegasse o coração de Deus e o profeta, ele pega o coração de Deus e revela para a geração e fala que é isso que Deus tem para você. Exato, exatamente. É que isso bênção, mesmo. E Deus deseja, né? E deseja que a gente saiba dos desejos dele
para a gente poder viver esses desejos, né? Isso para mim cai no amor, que é o que você trouxe. O amor é acima de tudo. Então, ele estabelece ofícios e dons para revelar o amor dele, que no final das contas... Quando você falou sobre o amor, para mim fecha também muito, que é o seguinte, todos os dons o Senhor vai tratar a motivação do nosso coração. Aí ele fecha com amor. Se você não profetizar com amor, vai cessar. Isso também porque vai ser por manipulação e o Senhor não vai estar nisso. Muito. Creio nisso. Muito bom, apóstola Vânia. É isso mesmo. Ô, amada, vamos fechar o nosso tempo aqui com a sua palavra profética nesse momento para nós, e orando por Franca, e orando por essa cidade, por essa casa de oração. E vamos construir um caminho profético aqui juntas. Vamos construir, vamos orar. O que eu queria dividir com vocês, que veio no meu espírito, é muito em relação ao programa, assim. Eu não sei se vai fazer sentido, mas é como se... o que eu ouvi foi assim: olhem para fora, abram as fronteiras de vocês, viu, Paulo? Aumentem o som para outros povos. Amém, amém. E aí os outros povos talvez tenha a ver, e aí vocês vão me dizer se sim ou se não, ou também vão orar, mas tem a ver com outros povos mesmos, até pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E outros povos. Então eu vi assim, povos, nações, lugares diferentes. Uau! Amém? Busquem estratégias no Senhor para poder saber como alavancar a voz de vocês para alcançarem outros povos. E essa expressão fica muito forte para mim quando eu meditei, quando eu orei, que é outros povos também. Né? Não é além desses que você já atinge. Amém. Nosso desejo, eu olho e vejo, uma igreja sem paredes. Quando eu estou aqui na internet, essa igreja sem paredes, essa igreja que está indo, mas de verdade, buscando os gentios, buscando a multidões no vale da decisão, esperando por uma palavra. E como crerão se não há quem pregue? Né? Então, muitas pessoas à nossa volta, elas não viriam talvez numa igreja, mas de repente eles param para ver um programa diferenciado, um bate-papo, uma forma diferente de trazer o evangelho. E eu creio que esses povos também estão muito mesmo em cima dos gentios, os ímpios, e desse vale de multidões esperando pela voz da igreja. Amém. Eu creio nisso. Amém. E vamos para as nações, porque o Senhor falou assim: eu farei da minha casa de oração para todos os povos. É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por isso, então. Amém, amém. Pai, te louvo e te agradeço por essa oportunidade, por essa igreja, Pai, por essa família tão querida que o Senhor nos conectou. Assim como a apóstola trouxe aqui, a gente tem compartilhado, nós oramos que esses outros povos sejam alcançados. Sim, Deus. Pai, quero decretar que a partir de hoje as fronteiras deles se alargam, as estacas se abrem. Eu declaro sobre a Paula e sobre toda a equipe da organização, da criação, que venham estratégias novas, Pai, ideias inovadoras, disruptivas, ideias que eles não pensaram ainda. Sim, Pai. Eu declaro que a partir de agora, eu ouço isso claramente, assim, o Senhor falando que vocês vão ter ideias novas, completamente novas, não ideias que vocês já consideraram, mas ideias que Ele vai derramar sobre vocês para essa estação de alcançar esses povos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que é aquele que sonda o Teu coração, que conhece as profundezas, que ouve os Teus pensamentos, que enxerga o que você enxerga na eternidade, a longo prazo, na plenitude, nós te pedimos, Espírito Santo, que você venha sobre essa igreja, que você venha sobre esse povo
que cuida desse programa, que cuida desse projeto que é tão importante nos dias de hoje. Venha sobre a apóstola Vânia, o apóstolo Marcos e traga sobre eles, Pai, amplia a visão deles a respeito. Revela uma parte a mais daquilo que o Senhor projetou, em nome de Jesus. E que essas ideias comecem a borbulhar no ventre deles, como uma mulher grávida, Senhor, que anseia por dar à luz a um filho, porque sabe que ele vai cumprir um propósito também aqui na terra. Pai, eu declaro que o ventre deles sejam fecundados com projetos, ideias e com uma expansão dessa visão, para que esses povos sejam alcançados para a tua glória e a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Seja sobre a sua vida, sua casa, seu ministério, seu trabalho, igreja e tudo mais. Amém. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada mesmo pela sua presença. Obrigada, Grazi. Senhor te Obrigada recompense. a vocês. Beijo, gente. Amo vocês. Até mais. Até a próxima. A gente ama.